o presentinho que eu ganhei. Olha o que eu ganhei aqui. Essa cerveja, daqui a pouco o Hugo Todd vai entrar na live conosco, ele vai explicar a proposta dessa cerveja. Eu vou abrir a cerveja, tá, galera? Eu tô aqui na minha casa, tranquilamente, tô trabalhando. Vou fazer agora uma live, eu vou abrir a minha cerveja. Não sei se vocês já comemoraram aniversário de Brasília hoje. Ó, barulhinho, barulhinho. Ai, esse barulhinho é muito bom. Ai, gente do céu. Bom, eu estava vendo aqui algumas notícias. O Brasil já tem 24 mil pessoas recuperadas do corona, né? Do Covid-19. Vocês sabiam disso? Olha, olha, olha. Nós já temos 24 mil pessoas. Eu estava lendo aqui agora no Antagonista. Brasil tem 24 mil recuperados da doença, são dados do Ministério da Saúde, né? Divulgou agora à noite o número oficial de pacientes que tiveram a doença e conseguiram se recuperar. Dos 43.079 pacientes diagnosticados com a doença no Brasil, houve 2.741 mortos, o que corresponde a 6,4% dos contaminados, e 24.235 recuperados, uma recuperação superior a 56%. Que notícia maravilhosa, né, gente? A gente que tá vendo aí esse cenário de combate ao Covid se transformar num palanque político, num palanque de disputa eleitoral pesado, né? A gente vê aí um movimento de alguns governadores querendo tirar aí vantagem do momento e ter uma projeção nacional. A gente sabe que a motivação deles é exatamente se destacar, aparecer para chegar em 2022 como um nome mais forte para disputar as eleições. A gente viu aí que houve uma segunda carta que foi assinada por 20 governadores em repúdio aos atos do presidente Bolsonaro na última manifestação. Eu fui uma das pessoas que repudiou também ele ter participado de uma manifestação em apreço ao AI-5, mas a gente, como liberal, precisa defender liberdade de expressão acima de tudo. Então, no Brasil nós podemos nos expressar e isso é maravilhoso, e querendo ou não, o presidente ainda está na sua liberdade de expressão também, né? Bom, gente, eu já coloquei aqui a minha cerveja, tá? Vou tomar nesse momento. Nossa, gente, que delícia. Caramba, pense no aroma maravilhoso dessa cerveja. O Hugo tava me explicando que ela é uma cerveja mais fresca, é como se eu estivesse tomando um chopp. Aê! Eu já vou pedir a indicação da música deles. Eu quero saber o que eles querem escutar. Eu vou dar um abraço aqui pro Ricardo, pra Sandra. Oi, Hugo, tudo bem? Olá, deputada, tudo bom? Boa noite, como é que você tá? Tudo jóia! Não precisa me chamar de deputada, não. Chama de Júlia mesmo. Olha só, Tá bom. eu já estou aqui degustando a cerveja, viu, Hugo? Já abri. Ah, é? Você também? Olha aqui, gente. Olha, como essa lata ficou linda também, Hugo. Parabéns. De quem que é esse design? Miguel Reis que fez esse design dessa lata, ele também é da associação, né? Tem uma cervejaria. E ele fez com muito carinho esse desenho aí pra gente. Ficou bem bonito, né? Nossa, eu adorei. Eu adorei. Adorei, porque fala aqui o nome das cervejarias, né, de Brasília, não é isso? Isso, ao fundo tá o nome das 33 cervejarias. E também no fundo tem o desenho do plano piloto, assim, né? Desenhado por Oscar Niemeyer. Aham. Eu tô vendo aqui o nome de algumas cervejarias aqui do DF. A gente tem a Beze, Candango Brau, Ed Beer, Rock Capital. Vou começar então falando o nome de todos os participantes, né? Ótimo. Para atualizar o pessoal, né? Eu sou Hugo Todd, né, da cervejaria Danf, sou diretor de eventos da Abracerva, que é a Associação das Cervejarias Artesanais de Brasília. E no início do ano a gente foi convidado a o setor fazer uma homenagem para os 60 anos de Brasília, né? Então a gente levou isso para dentro da associação, e decidimos fazer uma cerveja colaborativa, né? Juntar todas as cervejarias que são associadas
e convidar as que não eram associadas, e foi até um trabalho muito bacana. A gente convidou várias que não eram associadas e elas se associaram, adoraram o projeto. E 24 horas de ideia, assim, da grande maioria das cervejarias já toparam de primeiro, assim. Olha, E foi muito bom, assim, né, o feedback do pessoal, né? Eu vou falar o nome de cada uma, já no início, assim, né, para deixar claro que temos cervejarias em Brasília, temos uma cena local muito forte, né? Vou começar a cervejaria Dois Candangos, cervejaria Activista, cervejaria Beze, cervejaria Biela Beer, Bracitorium, cervejaria Brazilian Beer, cerveja Brother Brew, Bunker Micropub, loja de insumo, né, Candogombral também, que é associada, né, à nossa associação, que vende os insumos para a grande maioria dos cervejeiros caseiros aqui de Brasília, né, um ponto que um grande professor não agradeceu, um agradecimento especial para Candogombral, que cedeu também todos os insumos dessa cerveja, né. que Temos legal. também a cervejaria Cerrado Beer, cervejaria Corina, cervejaria Corrupta, Criolina, cervejaria Cruz, Danf, cervejaria Sensorial, cervejaria Ed Beer, Emboarama, cervejaria História, Fermentaria, cervejaria Giro, Godofredo, cervejaria Gontes, Hop Capital Beer, cervejaria Inocente, a Metanoia, cervejaria Nomocol, Recanto, cervejaria Quatro Poderes, cervejaria São Bento, cervejaria Satori, cervejaria Substance, Totem e cervejaria V2. São todos os participantes dessa cerveja, né? Então, no início, quando a gente teve essa ideia de fazer uma cerveja mais leve, mais do paladar, né, do brasileiro, então a gente escolheu essa receita, que é uma Hop Lager. Ela é uma já conhecida nossa brasileira, né, Lager, né? E hop que a gente fala que é o lúpulo, né? Então ela é uma lager, uma cerveja leve, fácil de beber, só que com adição maior de lúpulos, né? Que dá a ela um aroma e um sabor mais especial. Nossa, exatamente. Quando eu abri a cerveja foi o que eu senti, assim, um aroma muito diferente, né? E você sente um frescor também, né? Porque ela é fresca, né? Como você estava explicando hoje de manhã. É como se fosse um chopp na latinha, né? Isso, essa edição nossa não passou pelo processo de pasteurização, então ela está bem viva, ela saiu do tanque direto para a lata e está bem, a cadeia dela inteira ela é refrigerada, né? Então tem que manter ela sempre refrigerada e aí mantém também o frescor dela, né? A gente usou Nossa, dois tipos de lúpulos ah, nessa receita, né? Tem tanto os lúpulos para sabor, né? E o amargor, e também fizemos uma técnica de adição de lúpulo tardia que é o dry hopping, que a gente põe lúpulo no final assim da fermentação, que aí alça esse aroma, né? De frutas vermelhas, de frutas cítricas, né? E essa questão mais floral, herbal. olha, a gente já está aqui despertando o interesse das pessoas, viu, Hugo? Porque já duas pessoas perguntaram, tanto o Fábio Constantino como o bebê Cristina, tá aqui. Onde podemos comprar? É delivery? Vocês estão entregando delivery agora? Exatamente, né? Isso faz parte do escopo do projeto também, né? A arrecadação que a gente tiver dentro dessa edição especial, a gente está usando dentro da associação para poder divulgar os deliveries dos associados, né? É, infelizmente, na ideia inicial que a gente tinha era que essa cerveja fosse vendida nos eventos de aniversário de Brasília, né? Aham. Só que, infelizmente, com essa pandemia, todos os eventos foram cancelados e a gente teve que se reinventar, né? Então a gente decidiu colocar tudo na lata. E Ótimo. as pessoas que estão colaborando, cada cervejaria teve a sua cota e todo mundo está distribuindo, né? Eu acredito que essa cerveja, pelo que a gente estava falando hoje, né? Hoje foi o lançamento, provavelmente hoje ela já vai ter acabado com todos os 33 cervejarias vendendo. Nossa, que legal. Então hoje não, as pessoas não conseguem comprar então essa cerveja. Algumas cervejarias ainda têm poucas unidades, né? Todos os participantes têm alguns seus próprios deliveries, né? A gente depois pode subir
vocês podem entrar lá na página da Abracerva, DF, que vai ter lá todas as cervejarias participantes com seus respectivos Instagrams e seus deliveries. E é bom que Então tá dá bom. para dar uma passeada em todos esses deliveries e comprar além da quadradinha, comprar umas cervejas também de Brasília para fortalecer, né? Que, infelizmente, nosso mercado foi afetado aí, nossas vendas, a gente estima que entre 90% de venda, queda de 90% das vendas, né? Porque todos os Nossa. bares estão fechados, todos os eventos cancelados. É um setor que está sendo bem prejudicado, assim. Geralmente o setor de delivery, ele responde a exatamente isso, de 10 a 15% do negócio mesmo, né? É claro que se houver uma participação maior, né? Se a empresa entrar com marketing mais agressivo nesse momento, se ela se dedicar a digitalizar o seu negócio, é claro que ela consegue vender mais. E eu acho que esse é um momento muito importante também, sabe, Hugo? De testar um novo canal de vendas, né, um novo canal de distribuição. A gente sabe que os negócios eles precisam entrar nas redes sociais. Aquele negócio que não está na rede social, ele não vai sobreviver, ele não vai exponenciar. E é um dos motivos de a gente estar fazendo essas lives. Por quê? No caso das cervejarias aqui do DF, eu vejo que as pessoas conhecem pouco a produção local. Tem gente que nem sabia que era produzido cerveja aqui no DF, né? E sim, nós temos fábricas e fábricas premiadas, né, Hugo? Como a gente estava tendo uma conversa aqui. E a nossa intenção é exatamente divulgar o trabalho dessas cervejarias locais para estimular o consumo dos produtos locais. Porque aí a gente gera emprego aqui. Sem contar também que o acesso ao produto é de maior qualidade, porque é um produto mais fresco, né, Hugo? Exatamente. Aqui no DF a gente tem mapeado, são 8 fábricas, né? Dentro do mercado de cerveja artesanal, a gente tem as cervejas que a gente chama de cervejarias ciganas, que são cervejarias que não têm suas fábricas, que terceirizam a produção, né? Elas fazem todo um estudo de receita, dos insumos que querem usar, e leva para a fábrica e a fábrica produz a cerveja para elas, né? Então, dessas 33, dessas mapeadas aqui no DF, 36 cervejarias, 8 são fábricas, o resto são ciganas. E muitas dessas ciganas fazem a cerveja fora de Brasília, né? Por várias questões, principalmente tributárias, né? Acaba que as cervejarias preferem fazer no Goiás, em São Paulo, até alguns casos de cervejarias de Brasília que fazem sua cerveja lá no sul. Então, e o crescimento foi muito grande nos últimos anos, né? Se a gente pegar aí há 5 anos atrás, a gente tinha questão de 5 cervejarias, né, em Brasília. Pegar no ano passado foram mais de 15 que abriram, né? Então o crescimento está muito grande do mercado cervejeiro, artesanal principalmente, né? Infelizmente a gente ainda tem um share de mercado pequeno, né, que vai aí no máximo uns 3% de todo o mercado de consumo. Vamos deixar claro para as pessoas, quando a gente fala de share do mercado, a gente está falando a porcentagem do mercado que um produto ocupa, né? Então a gente tem o universo geral de consumo de cerveja e hoje as cervejarias aqui do DF, eles conseguem corresponder, eles conseguem vender aí para em torno de 2%, não é isso? Do consumo da cerveja no DF corresponde ao consumo de produtos produzidos aqui. Isso. O consumo de cerveja artesanal, né, dentro de toda a cadeia de cerveja em si, né, a cerveja artesanal representa de 2 a 3% do mercado. O resto são as cervejas mainstream, né, as cervejas comerciais das grandes indústrias que a gente tem, né? As 3 grandes indústrias aí que a gente tem. Sim. A gente está até aqui recebendo uma pergunta. A Carla está aqui perguntando qual é o diferencial da cerveja produzida aqui no Distrito Federal? É uma coisa que você até já comentou, né? Você beber uma cerveja que é produzida aqui no Distrito Federal, você tem um frescor maior, né? A cerveja ela não passou por um transporte, ela provavelmente, se você for beber na fábrica, que temos fábricas que têm seus pubs, né? Seus brews pubs, né? Você vai beber uma cerveja mais fresca, né? A gente também tem cervejas
daqui do Cerrado que são feitas com produtos do Cerrado, né? Cervejarias que fazem com baru, com café do Cerrado. Então, Nossa, que delícia. algumas cervejarias fazem essas cervejas de nicho, né? Que são mais especiais, específicas, com alguns produtos do Cerrado. Mas Qual é o momento, uma pergunta assim de produção mesmo, de receita, né? Qual é o momento, se uma cerveja recebe um café, se ela recebe ali um maracujá, você está bebendo aí, eu também vou beber. Qual é o momento que você acrescenta esses ingredientes? O momento que Oi. Melhorou? Melhorou. Eu só vou mostrar o que está tocando aqui agora, tá? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Ela Fitzhart Louis Armstrong, tá? Legal. Beleza, então, Hugo, que momento que você acrescenta o café, o maracujá, sei lá, uma amora? Assim, dependendo de que você quer no resultado final da cerveja, né? Algumas adições são feitas na fervura junto com os lúpulos, né? E algumas adições podem ser feitas, dependendo do estilo da cerveja, podem ser feitas na própria maturação da cerveja. Com a cerveja pronta já, você adiciona alguma fruta, né? Que são o caso das Catarina Sours, né? Brasileiro. Você já adiciona fruta com cerveja no tanque pronta, na maturação. Eu tô vendo aqui o pessoal da cervejaria Bracitório participando, divulgando aí o nome das cervejas deles. E é isso aí. O Bracitório está aqui falando, beba Bragueto. Bragueto é uma receita que eles têm, que é muito gostosa. Eu indico com certeza. Beba Madame Santa. Madame Santa. Que tipo é IPA, é Pilsen, é o quê? Eu gosto mais de IPA, eu gosto de cerveja mais amarga. Eu gosto de um gostinho mais amargo. E adoro também quando tem adição de maracujá. Nossa, é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Tem algumas IPAs que tem esse perfil de maracujá, né? Às vezes, na verdade, muitas vezes não é adicionado o maracujá em si. São lúpulos específicos que a característica que ele libera para a cerveja é esse cítrico, né? Cítrico, maracujá. Mas não tem o maracujá em si. É mesmo? Isso. Nossa, impressionante. Algumas cervejas também que tem sabor ou aroma de café, muitas vezes elas também não têm o café em si. É um determinado tipo de torra do malte, né? A gente torra o malte numa determinada quantidade que ela vai dar essa característica para a cerveja, de aromas de café, chocolate, né? Mas existem algumas cervejarias que adicionam o próprio café também na receita. Entendi. O Luiz Sena está falando. A carga tributária do Distrito Federal impede o aumento de cervejeiros legalizados. Muitos cervejeiros brasilienses ciganos estão produzindo em Goiás. E aí eu estava conversando com o Rafael sobre essa questão da carga tributária aqui do ramo da cerveja, quando comparar aqui no DF, né, comparado com o de Minas, comparado de Goiás, é realmente muito injusta a briga, né? Porque em Goiás, o preço final do produto tem em torno de 16% de ICMS, e aqui para nós é 31%. Exato. Em Minas Gerais é 9%. Então, assim, é claro que as empresas elas vão migrar para os estados mais atraentes, né? É por isso que a gente precisa mostrar essa pauta para o governo, para mostrar que o setor ele poderia ser muito maior caso a gente tivesse pelo menos uma igualdade tributária com Goiás, né? Isso é até uma luta que a gente vem trazendo aqui para equiparar a carga tributária com o Goiás, né? E realmente, se a gente pegar aí, acredito que uns 60% uns 50% das cervejarias ciganas produzem no Goiás. Elas preferem produzir lá porque a carga tributária de lá é menor e aí acaba que o DF acaba perdendo, né? Toda
essa questão tributária que poderia estar sendo arrecadado para cá para o DF. E eu acho que esse é um momento importante para a gente apresentar essa demanda para o governo. Como eu disse para vocês, eu já fiz esse encaminhamento para a Secretaria de Fazenda, porque agora a gente tem condições de flexibilizar o respeito às metas fiscais. Então, mais que nunca, a gente tem que aproveitar para implementar algumas pautas, né? Então, assim, para quem é produtor de cerveja local, que está aqui acompanhando a nossa live, pode ter certeza que eu estou levando essa demanda para o governo, tá? Então, o que depender de lobby, de batalha, a gente vai conseguir avançar sim. Eu super acredito no talento das pessoas de Brasília. Eu acho que o povo do Distrito Federal é um povo muito capacitado, mais estudado, assim, com mais cultura. Então, eu acho que a gente tem condições de chegar em produtos muito bons, assim, de excelente qualidade, né? E a gente não pode perder espaço por questões tributárias, né? Sim, no caso específico da cerveja, temos cervejeiros muito esforçados, a galera muito estuda bastante, né, e empenhados, investindo, né, vários empreendedores investindo muito, né, em fábricas tecnológicas, né. E como você disse, a gente tem aqui no DF uma fábrica que é a fábrica mais premiada do Centro-Oeste, com mais de 20 prêmios aí nacional, internacional, dentre outras cervejarias também. A própria Bracitório, que está ali mandando as mensagens, também tem cervejas premiadas nacionalmente. Então, esse seria o meu recado, né? Procurar a cena cervejeira de Brasília, né? Muitas vezes a gente vê que a cerveja artesanal tem um preço maior, mas infelizmente, como a gente estava falando, a gente lida com uma carga tributária muito alta, né? Seria maravilhoso a gente conseguir produzir uma cerveja que chegasse para o consumidor final com preços acessíveis, né? Isso seria a grande maravilha, né? Mas, e deixa eu te falar, Hugo, geralmente, qual é o montante de capital necessário para se abrir uma fábrica de cerveja? Essas fábricas que existem aqui no DF, elas exigiram um investimento de quantos milhões? Para uma fábrica rentável, assim, que comece a dar um retorno bom, você vai investir aí de 8 a 15 milhões numa fábrica. Caramba! Claro que tem outras estruturas menores, né? Então, tem fábricas que são montadas com um investimento menor que esse, mas basicamente para você montar um negócio rentável que comece a devolver o dinheiro seria mais ou menos isso, uns 8 a 15 milhões. Caramba, e aí o payback da fábrica, geralmente, ele estava vindo em quanto tempo? Você sabe? Aí já é em torno de uns 5 anos, 5 a 10 anos, acredito que é assim, né? Dependendo do volume de venda, né? Porque assim, a gente pode ter uma fábrica que pode produzir X litros, mas além de produzir os X litros, ela tem que vender, né, também essa litragem. Isso. Às vezes você tem que chegar nesse equilíbrio certo de quanto que você produz e quanto você vende. Então, a gente chuta aí que para você ter uma fábrica que tem um retorno bom, você tem que estar vendendo 50 mil litros por mês. Isso aí você já começa a ter um retorno bom, assim, já tem um payback maior. 50 mil litros por mês. Não é pouca coisa, né? Você tem que ter um giro grande de clientes, né? Isso. Para as pequenas cervejarias artesanais, é muita coisa, né? Mas se a gente pegar aí uma grande indústria, né, faz isso aí rapidinho, assim, né? Faz em uma panelada, faz 50 mil litros. Olha, ó, a gente está tendo até aqui a participação do Evely 2, está aqui falando. Acho muito bom o Beba no Quadrado. Evento muito família e que as cervejarias de Brasília se reúnem no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Depois da quarentena estaremos lá. Olha, fala pra gente o dia direitinho, o horário, que a gente faz a divulgação aqui também nas nossas redes, tá? Vai ser um prazer estar com vocês nesse evento. Assim, agora a gente, como assumimos nesse começo desse ano, eu como diretor de eventos da Bracerva, a gente ia começar a assumir o protagonismo na produção dos eventos, né?
A gente tem vários outros eventos que são produzidos pela cidade, que eram produzidos, que tinham produtores, algumas pessoas que não, às vezes não é muito do meio, que puxavam e produziam esses eventos, né? Então, algumas reclamações, alguns eventos com algumas taxas abusivas dos produtores de cerveja, e o nosso produto final acabava chegando para o consumidor final muito alto, né? Então, dentro da associação, a gente também vai começar a puxar esse protagonismo da produção dos eventos, né? A gente vai começar a fazer eventos tanto, Que legal. tanto mensais como anual, né? Mensal a gente vai fazer em feiras, como ali na Parque da Cidade, ou ali na Torre de TV, ou no próprio Eixão. E anuais fazer um festival a gente está pensando, vou jogar um spoiler aí, começar a gente fazer uma Oktoberfest aqui de Ah, que Brasília, né? legal! Isso vai ser um sonho aí. Não sei se esse ano vai ser liberado algum evento, mas mesmo assim, do ano que vem a gente já vai começar a planejar. Olha, eu acho que Brasília tem super mercado para uma Oktoberfest, viu? Eu acho que a gente tem condições de fazer uma festa enorme e atrair clientes assim do Brasil todo. Super apoio, viu? Super apoio. Parabéns. Mesmo porque a gente Aqui, precisa estimular o turismo aqui no Distrito Federal, né? As pessoas visitam pouco Brasília, sendo que é uma cidade linda, é uma cidade que tem uma rede hoteleira muito boa, uma rede de restaurantes maravilhosa também. Então a gente precisa estimular a vinda dos brasileiros para cá, também de estrangeiros. Eu acho que eventos como este vai ser sim realmente de grande ajuda para a gente desenvolver o turismo aqui no DF. Então vai ser sim, muito bom. com O Di Tavares até aqui comentando, ó, Brasília é lugar de festa cara. Mas a certeza. Oktoberfest tradicionalmente ela não é cara, não, né? Ah, geralmente não, né? Você tem um valor de entrada e aí a consumação lá dentro da festa é livre, né? É, realmente esses valores assim de eventos, a gente acaba esbarrando nessa questão de preço, né? Se você cobra um preço de entrada pro evento, a pessoa, além de pagar a entrada, vai ter que consumir a cerveja lá dentro. Então, geralmente, assim, ou tem dois módulos, ou você faz um evento aberto, sem pagar entrada e você consumir as cervejas pagando, ou você cobra uma entrada e lá dentro é liberado. Uhum. Geralmente o modelo de Oktoberfest é você paga uma entrada e bebe à vontade lá dentro. Hoje, quais são os estados campeões de produção de cerveja artesanal? A gente tem o Sul, né? O Sul, O Sul, a gente fala dos três estados do Sul, os três têm uma produção isso. alta? É Sim, mesmo. aí temos também o Rio de Janeiro, Minas Gerais também, uma produção muito grande, São Paulo. Basicamente são esses os maiores estados produtores. E aí eles conseguem exportar também essa produção de cerveja artesanal Você diz para fora do Brasil ou para os outros é estados? para fora do Brasil, exportar. A exportação ela ainda é meio tímida de cervejas assim brasileiras assim. Tem algumas poucas que exportam, chegam a exportar, mas é bem tímido ainda. Não Existe temos um algum mercado lá fora. campeonato, Hugo, um campeonato internacional de cerveja artesanal? A gente tem vários concursos, né, espalhados tanto no Brasil quanto fora, né? Então, tem o Campeonato de Cerveja Brasil, Festival de Cerveja do Brasil, tem alguns campeonatos nos Estados Unidos, na Europa também. Tem vários campeonatos de cerveja, assim. A gente tem um guia, né? Aí dentro desse guia ele descreve todos os estilos. Porque a gente fala, cerveja. Muitas pessoas falam, não gosto de cerveja. Mas infelizmente a pessoa não conhece o que seria o mundo da cerveja, né? A cerveja, a gente tem mais de 100 estilos de cervejas que podem ser produzidas, com diferentes características. Então, características que vêm do malte, que cervejas mais malteadas, mais Nossa, tem alcoólicas, mais né? de 100 tipos de cerveja. Exato, exato. Bem Cara, mais, assim. e é uma arte, né? Fazer cerveja é uma arte, né? Porque cada mestre cervejeiro vai colocar ali
o seu toque, a sua personalidade no seu produto, e é por isso que não tem como comparar, né? Porque cada produto vai ser muito diferente do outro. Eu tenho uma amiga que tem um bar, eu não sei como é que tá agora, é claro que está fechado, mas ela tem um bar que funciona no Venâncio, que se chama All Brazilian Beers, né? Que é ABB. Você conhece, Hugo, esse bar? Conheço, conheço. E Eles ali eu mudaram já agora, eles experimentei. saíram do Hã? Venâncio. Eles mudaram, eles saíram do Venâncio, eles estão lá na UNB, no, na casa do professor. Eles mudaram de lugar, mas eu conheço eles sim. Nossa, eles estão na UNB, eu nem sabia que podia ter cervejaria na UNB. Na verdade é uma. Eles vendem cervejas artesanais, né? Mas tem lá, sim. Olha, é muito bom, é da minha amiga Mariana. Mariana, e eu experimentei uns chopes muito diferentes. Ela me explicou a dificuldade, né, de trazer alguns chopes de São Paulo que tem que ser muito frescos. Então ela ficava ligada assim no transporte da carga a noite inteira, ela nem dormia, só monitorando a vinda da carga para cá. E assim, chopes caros, né? O copo, assim, a tulipa era bem cara, era em torno de R$ 25. Mas quando você bebe, você vê que realmente é um produto muito diferenciado, né? Quando você toma gosto realmente pelo produto gostoso, um produto bem feito, é difícil você voltar para produtos ruins, né? Sim. A gente costuma falar que é um caminho sem volta, né? Quando você começa a experimentar cerveja artesanal, né? Uma cerveja com qualidade, você acaba ficando assim meio com as outras cervejas assim mais Fica viciado no. comerciais. É, olha, eu até quero dizer que a Raide entrou aqui com a gente, a querida Raide, que é nossa amiga, né, que é uma fornecedora de insumos. E aí o Willer tá aí com a gente. As cervejarias de Brasília tem algum canal no YouTube com dicas de harmonização de cervejas com diferentes tipos de comida? Eu já acompanhei, no YouTube eu não tenho certeza, mas já acompanhei várias postagens de cervejarias pelo Instagram que fazem essas harmonizações, essas dicas, sim, né? Vale a pena depois procurar no nosso Instagram da associação quem estão participando dessa ação, né, da Collab, e visitar um pouco, passear no perfil do Instagram deles. Eles falam sempre qual cerveja harmoniza com qual comida, de cada catálogo deles. Mas vocês não, E não montaram ainda um canal no YouTube. não, não, não. A associação em si não. Aí fica uma dica, hein? Nesse momento, criar um canal, mostrar o processo de produção de cada uma das cervejas, mostrar com que ela se Sim, harmoniza. Eu acho que acaba se popularizando, assim, essa pauta vai se popularizando à medida que as pessoas vão tomando conhecimento, né, do que é mesmo essa produção, como funciona, né? Tem muitas sim. pessoas que têm uma verdadeira paixão, né, que são viciadas nisso, né? Tem gente que produz em casa também, né, Hugo? Sim, sim, muita gente produz em casa, né? Cerveja caseira, eu vim de produção caseira, né? Eu comecei a fazer cerveja caseira em 2011. E de lá para cá, pra eu lançar minha cerveja no mercado, foi em 2018. Então passei 6 anos, 7 anos fazendo cerveja em casa, aperfeiçoando Nossa, receita, né? Estudando técnicas. E muita gente que hoje tem cervejaria profissional veio da panela caseira, né? Muitas cervejarias, muitos cases de sucesso de cervejarias de sucesso que saíram de panelas até mesmo de kitnets, apartamentos, não, cervejas sendo feitas em apartamentos. é mesmo. Tem algum exemplo de cerveja aqui do DF que surgiu dessa forma? Ah, com certeza tem, assim, né? Eu particularmente eu fazia em casa, né? Não era um apartamento kitnet. Mas até fica aí a dica, né, a Raid acabou de entrar aí na live, e procurar o pessoal lá da Candango Brau, né, que é a loja deles, e é um dos nossos parceiros que está assinando a cerveja quadradinha, e conseguiu intermediar junto com a Agrária Maltes todos os insumos da cerveja. Então, um agradecimento especial aí para a Raid, para o Alemão, lá da Candango Brau.
E visitem o site deles lá eles dão receitas, vendem todos os equipamentos para você fazer em casa, né? Se chegar lá e falar, vou fazer cerveja na kitnet, eles vão dar todo o kitzinho que você vai precisar para poder fazer cerveja na kitnet e Nossa, que legal. ainda dá umas receitas assim para ajudar. E também eles dão curso lá também, né? Vale a pena procurar se você quiser se especializar, né? Tiver como um hobby aí fazer a sua própria cerveja, dá para procurar o pessoal lá da Candango Brau. Ah, fica a dica aí. Então, assim, quem quiser produzir cerveja aqui no Distrito Federal já pode saber que você consegue comprar todos os insumos aqui no DF, né? Isso, isso. E isso é um super adianto, né? A gente tem aqui a participação do Tiago Amora, que é um querido que está sempre participando com a gente. Ele está falando aqui, ó, um tempo atrás teve o caso da cerveja em Minas Gerais. O que foi que aconteceu lá, Hugo, no caso lá da Belo Horizontina? Olha, ainda está tendo as investigações policiais, né? Eu não tenho ainda acesso, não sei se saiu já os resultados, o que aconteceu direito, assim, né? Eu prefiro não entrar muito nesse assunto, prefiro deixar isso para a polícia, para o pessoal lá da Anvisa resolver, assim, mas esse ingrediente específico que foi encontrado na cerveja, a gente já, como associação, já falou que não tem que ser usado nas cervejarias. Pelo levantamento que a gente fez, as cervejarias não usam, geralmente não usam esse dietileno glicol, né, que foi encontrado lá nas cervejas do Belo Horizontina. Na cerveja da Baker em si, né, não só na Belo Horizontina. Mas não é recomendado usar esse tipo de produto na produção, assim, né. Nossa, mas você está certo, a gente tem que esperar as investigações acontecerem, né? Tem muita gente que diz que foi fraude, que foi sabotagem comercial, né? Então eu acho que muita coisa ainda tem que ser apurada ainda. E Eu só acho uma pena, né, porque a Baker era uma cervejaria, uma das maiores cervejarias, uma das primeiras cervejarias do Brasil, uma das maiores do Brasil, a maior de Minas Gerais, né, ela correspondia quase metade do faturamento do estado, né, do setor, né, das cervejas artesanais do estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande, né, de consumo de cerveja artesanal, e uma cervejaria premiada tanto nacionalmente como internacionalmente, né. Então, infelizmente, eu particularmente comecei bebendo há 10 anos, 15 anos atrás, Baker, né, que é o que tinha no mercado. até uma pergunta que chegou aqui para a gente é exatamente se houve impacto na comercialização das cervejas artesanais depois desse escândalo lá da Belo Horizontina? O impacto não foi tão grande, foi maior dentro do estado de Minas Gerais, né? Fora assim do estado, acaba que não teve um impacto tão grande. Que bom. Que bom que as pessoas souberam, né, diferenciar as coisas e não se influenciaram, né, por essa situação que aconteceu. Eu estou aqui, eu recebi uma pergunta da família Queiroz, beleza. Júlia, você é a favor da abertura do comércio? Olha, eu sou a favor da retomada gradual do comércio, sim. Uma retomada responsável, que você mantenha uma distância de segurança, que você evite aglomerações, que as pessoas estejam ali utilizando equipamentos de proteção individual. Eu sou a favor. Agora, a retomada das aulas, eu já acho que não é o momento. Porque sala de aula é impossível você impedir a aglomeração dos alunos. São muitas pessoas dentro da sala de aula. E eu acho que hoje nós temos tecnologia suficiente para promover o ensino à distância, né? O ensino online. Claro que ainda estamos passando por um processo de maturação, as escolas estão se adaptando ainda, especialmente na rede pública, mas não vejo com bons olhos a retomada das aulas. Agora, outros ramos do comércio, sim, porque nós estamos vendo aí empresas, a maioria, né, boa parte já fechou sua porta, já demitiu muita gente e elas não podem perder o faturamento 100%. Eu acho que é melhor ter um faturamento ali de 30%, 40%, 50% do que zerar, né? Tanto para as empresas, isso é péssimo para os empregos, como também para o Estado, porque a gente está chegando no momento
de risco de não conseguir arcar com os nossos compromissos, né? Então, eu defendo sim, faço parte das negociações do governo, vários estudos estão sendo feitos de uma forma muito responsável. Brasília está muito bem, né? Quando a gente analisa o resultado da cidade de contaminação e morte e leitos ocupados, Brasília está muito bem, então eu acho que nós temos uma margem sim para brigar pela retomada do comércio. Essa é a minha posição. E você, Hugo, como que você encara? Eu vou um pouco por essa linha, assim, né? A minha maior dúvida, assim, que eu tenho, principalmente pelo mercado que eu represento, né? É que, mesmo com a volta do comércio, se as pessoas vão ir para os bares sentar e se aglomerar, né? Além da volta, pelo governo libere a volta, a gente tem que fazer um trabalho das pessoas também começarem a confiar também, né? E sair às ruas, e sair para consumir. Porque, infelizmente, é um mercado que não tem como você ficar sem máscara, né? Você vai estar num bar, ou restaurante, comendo e bebendo, você não pode ficar sempre com máscara, se protegendo. Então acaba que isso vai prejudicar mais ainda a volta Foi. E está caindo. Oi, voltei. Hugo, já está acabando o período aqui da nossa live. Eu queria que você deixasse os contatos para e outros contatos que você queira deixar para as pessoas poderem falar com vocês e participarem desse movimento aí de expansão da produção artesanal de cerveja no DF. Perfeito. Seguindo principalmente nossas redes, o Instagram, a gente está sempre monitorando lá no Abraceva DF. Pode mandar qualquer dúvida, qualquer mensagem, a gente está lá para poder esclarecer. E agradecer todas essas 33 cervejarias que confiaram no projeto, né, que assinaram essa cerveja e que deram esse presente para Brasília. Né. Isso ficará para a história e pelo que a gente viu, as vendas devem estourar aí em 24 horas, vender essas. A gente fez em média 3.500 latas. Então é uma produção pequena ainda, mas que acho que em 24 horas a gente conseguiu zerar essas 3.000 latas. Olha que legal, parabéns. Agradecer de novo a você e toda a sua equipe, né, por disponibilizar o espaço e defender a nossa causa lá, né, a causa de todo um DF, porque com certeza. Além de ter cerveja de qualidade, gera emprego, renda, né? Com certeza, com certeza. E é produto local, é um espaço para criatividade, né, para receitas locais, para se adaptar ao gosto aqui dos brasileiros e dos brasilienses. Então, eu que quero parabenizar vocês pelo trabalho, pelo engajamento, pela resistência, né? Porque seria muito mais fácil desistir e ir para outros estados, mas eu acho que nós estamos aqui como brasilienses pioneiros, vocês estão levantando essa bandeira e pode ter certeza que vocês contam com o meu apoio sim. Tá, Hugo? Um abraço para todos os produtores de cerveja. Eu quero agradecer o presente que vocês me deram hoje. Já estou aqui degustando. Maravilhoso, maravilhoso. Conte sempre com a gente, tá bom? Beijo, parabéns querido. Pelos 60 anos de Brasília também, né? Exatamente, 60 anos de Brasília, dessa cidade
incrível. Incrível. E também hoje é dia de Tiradentes, né? Um herói da Inconfidência, alguém que se rebelou contra a alta carga de impostos, a imposição das dificuldades por parte do Estado. Eu acho que a gente precisa reviver também a proposta de Tiradentes, tá? Mais do que nunca. Beijo, Hugo. Tchau, Beijo. obrigadão. Boa noite. Beijo para todos vocês, gente. Beijão. Obrigado a todo Tchau, mundo. tchau.